Bom dia, companheiras e companheiros. Apesar de ser noite aqui, onde eu estou ainda nos Estados Unidos, eu já estou dando bom dia porque vocês, quem quiser vai assistir esse vídeo amanhã, não é? Quem quiser poderá assisti-lo amanhã. E eu não sei se vocês ficaram sabendo, a Câmara de Vereadores de Florianópolis, né, negou por unanimidade a colocação de Gilberto Gil como cidadão, como se fosse cidadão honoris causa, né? Ou receber uma comenda, algo assim pelo estilo, né? Pelos habitantes de Florianópolis, né? Representado pela Câmara de Vereadores. Então, um vereador lá, não sei por que cargas d'água, achou por bem, né, dar essa comenda ou esse título, né, de cidadão de Florianópolis ao cantor baiano Gilberto Gil. E por votação, por unanimidade, eu não entendo que unanimidade é essa, se até um vereador, né, se posicionou a favor, mas por unanimidade, entre 13 vereadores, 15 votaram contra, quer dizer, votaram a favor de não dar esta comenda ou este título de cidadão ao cantor baiano. Não entendo por quê, acho que acrescentaram até 2 mais. Imagino que essa gente profundamente racista, e veja bem, não estou falando contra o estado de Santa Catarina em sua totalidade, mas queira ou não queira, os estados do Sul, principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul, são estados altamente racistas. Altamente racistas. E quem pode ter a oportunidade de conhecer esses estados, podem ver, né? E principalmente em pequenos lugarejos, em pequenas cidades, que isso se manifesta de uma forma até mesmo exagerada. Eu não sei se vocês sabem, Florianópolis tem um nome, não é? Esse nome Florianópolis vem do Marechal Floriano Peixoto, o segundo presidente da República do Brasil, não é? Com a renúncia do Marechal Deodoro da Fonseca, em quase 2 anos no poder, ele renuncia, e Floriano Peixoto era o seu vice. E na Constituição da época, aquele presidente que renunciasse antes de 2 anos do seu mandato, né, pela Constituição, deveria se promover novas eleições. Pois o Marechal Floriano Peixoto, né, conhecido como o Marechal de Ferro, né, ele não aceitou isso e foi governando. E teve um apoio da oligarquia, principalmente a oligarquia paulista. Ele teve esse apoio. E no governo de Floriano Peixoto, houve algumas quantas revoltas, né? Principalmente a revolta da Armada, né? A revolta da Armada, que é a Marinha, né? A revolta da Armada e a Revolução Federalista, né? Que foi justamente no Rio Grande do Sul, com uma mortandade de gente fora do comum, né? E então estava lá o presidente, né, o Marechal Floriano Peixoto, lá com o Júlio de Castilho, e se rebelando contra, não é? Quer dizer, se rebelando não, inflando contra uma possível rebelião que já se estava começando no estado do Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. E essa rebelião
né, federalista, né, tinha por base aqui o pessoal de menos poder aquisitivo, o pessoal que não tinha muita condição, né, e planteava melhores condições de vida, E, bem, resumindo, esse pessoal, do lado do presidente da República, o Marechal Floriano Peixoto, os conhecidos como os Maragatos, né? E quem não sabe, vai ao Google lá, bota assim, Volta dos Maragatos, e vocês vão ver, sabe? Eu quero falar sobre outra coisa aqui, só estou dando um pequeno apanhado para aquelas pessoas que desconhecem, principalmente o catarinense, que 80% ou mais desconhece a história, né? E glorificam o nome Florianópolis, né? E até fazem uma abreviação, Floripa, colocando isso como se fosse uma coisa estupidamente maravilhosa e num pedestal de diamantes. E não é bem assim, sabe? Então, eles se orgulham disso. Então, no estado do Rio Grande do Sul, houve uma mortandade de gente, mas gente, não assim, morto em guerra, não, na própria revolução em si. Não, gente preso, muita gente presa, né, do lado do lado opositor ao Floriano Peixoto, que era chamado os pica-paus, né, contra os Maragatos, que era justamente o pessoal apoiado pela oligarquia de São Paulo. E essa gente os pica-paus, eles foram apreendidos em verdadeiros currais. Os currais que se usavam para prender gado, né, e tal, para confinar o gado, e lá eles eram simplesmente, né, até por ordem da República, né, do Executivo da República, que fossem exterminados. E simplesmente eles eram degolados, um a um, né, e foram centenas e centenas. Então, isso mais ou menos é um resumo do que foi o Marechal de Ferro, né? Não vou entrar aqui especificamente do que foi a Revolta da Armada. Quem quiser ver, vai lá no Google, bota o que foi a Revolta da Armada e vocês vão passar a saber, né? A Revolta da Marinha. E então, eu pergunto a vocês o seguinte: a Câmara de Vereadores de Florianópolis, por unanimidade, nega eu vou dizer a comenda, ou a cidadania, ou eu não sei qual é o título que seria dado, né, que foi proposto por um membro daquela casa. Eu não sei, mas foi por unanimidade negado. Agora eu pergunto a vocês, negado por quê? Porque eles continuam na mesma mentalidade racista, na mesma mentalidade que preto não tem vez. Não é? Como se Gilberto Gil estivesse fazendo muita questão, né, dessa cidadania, ou desse título, dado pela Câmara de Florianópolis. Mas então, os catarinas, eles se vangloriam disso. Não, nós nem temos tantos pretos aqui, né? O preto é uma gente mais à parte, é uma gente submissa. O preto ainda está na época das senzalas, né? Dos senhores de engenho, levando chibatada. É o que eles pensam, conservam ainda isso. Até mesmo a mais nova geração. Eu tive contato com uns quantos deles e, apesar de não falarem, ainda, vez por outra, em qualquer argumento, soltam, sem querer, né, esse trágico, né, essa herança trágica, né, que veio de seus ancestrais. Então, continua sendo um povo racista, um povo separatista, e
bem, não precisa ir muito longe, né? Você vê os Estados Unidos, na Revolução Farroupilha e outras mais, que quiseram até se apartar do Brasil, entendeu? Quiseram até se apartar do Brasil e serem um país independente. E então eu vejo, será que Gilberto Gil, que eu imagino que não deva estar nem dormindo, né? Porque com essa comenda, ou com esse título, ou com esse documento e tal, de tamanha importância, ele talvez tenha ficado de tal forma preocupado que tenha até tirado o seu sono. Estamos falando de um cidadão que foi ministro, um excelente compositor, um excelente cantor, não é? E que foi homenageado em vários lugares do mundo, até mesmo na ONU, na Organização das Nações Unidas. Esteve com várias pessoas de importância internacional. Agora, eu pergunto a vocês, o que a Câmara de Deputados, da Câmara de Vereadores, perdão, de Florianópolis, está se achando que é? Eu me imagino que eles queiram estar numa parte superior ao Deus. Perdoa, eu sou ateu, mas eu vou dizer em nome de Deus que todo mundo fala. Esse Deus que esse pessoal fala não é o Deus meu. Não é o Deus que eu acho que é um ser supremo, não. Esse Deus desse pessoal, esse pessoal esses últimos evangélicos, né, e tal, esse não é o meu Deus. Eu prefiro dizer, eu sou ateu, eu acredito em uma força diferente e não tenho essa crença, sabe? Não creio em nada disso, em milagre, nada disso. Isso eu sempre falo. Mas, então, os catarinas, principalmente o pessoal, né, de Florianópolis, eles estão se achando, não é? A última Coca-Cola do deserto, não é? Então, não é bem assim que toca a banda, sabe? Eles deveriam ter mais um grau de humildade, e deveriam voltar um pouco ao passado, no período pré-guerra. Eu me refiro a que terminou em 45, no período pré-guerra, e poderem ver que eles foram agraciados, não digo só dos alemães, digo dos italianos também, né? Que se miscigenaram ali e tal. Então, eles deveriam estar altamente agradecidos e reconhecerem o Brasil em um todo, não é? Já existiu aqui, menos de mês anterior a essa passagem da Câmara de Vereadores de Florianópolis, o vereadorzinho lá do Rio Grande do Sul, se referindo à Bahia, como aquele pessoal que toca tambor e aquele pessoal lá de cima. Aquele lá de cima é o nordestino. Eles não conhecem a cultura. Bem, o catarinense não conhece nem a sua própria cultura, hein? Eles, se caírem de 4 patas no chão, comem capim. E não estou falando de toda a população catarinense e não estou falando nada contra o estado catarinense. Mas essa é a verdade. Quem viaja pelo estado de Santa Catarina, principalmente em lugares menores, vocês vão ver que ainda impera, estão falando mais alemão na rua do que o próprio idioma português, não é? E isso foi reprimido ainda na República Velha, né? Que aqui durou até 37, de 1937, Getúlio Vargas, que era gaúcho, já reprimiu isso, não é? No Rio Grande do Sul. Por quê? Porque aquele pessoal que veio, né, do período pré-guerra, não é? Começaram a colocar as crianças nas escolas públicas, não é? E começarem a ensinar o alemão em detrimento do idioma oficial do país, que é o português. Então Getúlio Vargas aplastou com tudo isso. Vocês podem até aprender, mas que vão à escola particular ou que seja isso um segundo idioma. O idioma
oficial da República dos Estados Unidos do Brasil na época, até 67 foi assim, né? República dos Estados Unidos do Brasil, né? Na época do golpe de Estado de 64, com os generais. Em 67 isso foi mudado, esse título passou a ser República Federativa do Brasil. Então, eu fico imaginando se essa gente, não é, que foi tão agraciada, inclusive com terras, e até alguns gados, algumas cabeças de gado, agora se comportam assim. O Gilberto Gil é negro, mas ele é tão cidadão brasileiro quanto você, de olhinho azul e cabelo louro, hein? E você não é nada superior ao negro baiano, nem a qualquer negro de qualquer lugar, nenhum africano. E não é tampouco inferior, você é simplesmente igual, você é um cidadão. Então, isso deveria ser reprimido mais pelo governo federal agora de Lula, né? Pelo governo de Lula, deveria ser bastante reprimido, certo? Bastante reprimido, que você conserva essa gente de Santa Catarina e até mesmo do Rio Grande do Sul, e para não dizer até parte do Paraná, conserva essa posição, né, de superioridade perante aos outros brasileiros, o que não é verdade. Então, vocês deveriam, digo ao pessoal de Florianópolis, deveriam reprimir a Câmara de Vereadores de vocês e fazerem um protesto em frente à Casa do Congresso de Florianópolis, não é? Reprimindo toda essa atitude desses vereadores, não é? Porque o que vocês acham que Gilberto Gil representa? O Gilberto Gil, hein? Eu tenho certeza que ele é muito mais conhecido e de maior importância do que a maioria dos catarinenses. Que eu não vejo, pelo menos no meio artístico, ninguém de tanta relevância. Pelo menos de relevância nacional, muito menos internacional. Então é isso que eu queria dizer a vocês. Muito obrigado e bom dia a todos.